Pronto, vamos dar início ao nosso evento, né? Dar início com os presentes aqui. A gente está fazendo a transmissão ao vivo também, pelo canal do SINCEP no YouTube. Depois a gente vai estar disponibilizando o link para quem quiser assistir ou retransmitir esse momento. Hoje é o Dia Nacional dos Aposentados. Pelo Brasil todo tem vários atos, várias mobilizações, várias formas. E essa foi a forma que o SINCEP encontrou para poder fazer esse dia em homenagem à pessoa idosa, em especial a pessoa idosa que faz parte do SINCEP, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal em Sergipe, né? Hoje eu gostaria, com muito prazer, de convidar aqui para compor a mesa junto com a gente a professora enfermeira Raquel, que está aqui e vai nos abrilhantar com palestra. Também o nosso colega enfermeira Lails, também, que está aqui presente. Também convidar a mesa o Dr. Rafael, para estar aqui também, que vai falar com a gente no dia de hoje. Também hoje contamos com a participação especial do José Salomé, representando aqui a Associação dos Aposentados de Sergipe, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, né? Convidar aqui a mesa também, José Salomé. Vem para cá, José, para dar uma palavra aqui conosco, tá? E vamos fazer esse dia em alusão, né, ao Dia do Aposentado. Sem muita delonga, sem muita demora, a apresentação que já está na tela é da enfermeira professora Raquel, e eu já passo a palavra a ela e já deixo ela para poder fazer a apresentação dela. Bom dia. Eu vou para lá que eu vou dos slides. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento saudável. Eles classificam que o idoso hoje é a pessoa com mais de 65 anos no nosso país. Mas nem está no nosso país, e nos países envolvidos eles consideram 65. A partir de 65 a gente já começa a ter uma série de direitos. Então assim, a gente tem uma classificação. Está na minha idade entre 45 e 59 anos, a gente já é idoso acima dos 60, eles consideram ancião acima de 75 e acima de 90 a gente é extremamente idoso. A gente tem uma lei que nos protege, que protege o idoso, que é o Estatuto do Idoso, e é importante que a gente sempre tenha acesso a essa lei, conheça ela, principalmente quando a gente chega aos 60. Tem que estar conhecendo e lutando para que essa lei seja efetiva. E a gente vai falar do envelhecimento e lembrar que o envelhecimento ele ocorre no dia a dia. Desde que a gente nasce, a gente vai envelhecendo e esse envelhecimento varia de pessoa a pessoa. É um processo contínuo. A gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode fazer para minimizar os males que esse processo que o tempo traz pode trazer no nosso organismo. O que a gente precisa saber, o que não é normal no envelhecimento. Então assim, às vezes a gente fala, não, isso é coisa de gente mais velha, mas tem coisa que não é coisa de gente mais velha. É alguma doença, algum problema que precisa ser olhado com cuidado. Então não é normal a gente ter desorientação, a gente ter confusão mental, a gente se perder no tempo, no espaço, sem saber onde está, que dia é. Isso não é uma coisa normal. Não é normal o idoso estar caindo, estar desequilibrando. Então é uma coisa que não é da idade, não é normal. Também não é normal a gente estar esquecendo das coisas. Isso é uma coisa que tem que ser investigada. Então, se eu começar a esquecer das coisas, eu tenho que procurar um acompanhamento para saber por que isso está acontecendo. Às vezes até é uma questãozinha de vitamina, de cuidado, que a gente tem que observar. Não é normal também a gente ficar sem dormir. A gente costuma falar, idoso perde o sono, segue o sono, mas não é normal. O sono recupera o nosso organismo. E se a gente começou, com o passar
investigado. Também toda hora acordar para fazer xixi à noite não é normal. Então, assim, tem idoso que começa toda hora a acordar para fazer xixi. Tem que investigar por que isso está acontecendo. Outra coisa, a pessoa parar de respirar quando dorme. Às vezes até a esposa da gente, a gente reclama, porque parece que a gente tem falta de ar. E algumas pessoas precisam fazer um acompanhamento porque acabam tendo uma coisa que a gente chama de apneia do sono e que não é normal, precisa de tratamento. Não é normal também a gente ter, não é normal eu ter infecção urinária, nem ter infecção na pele ou nos dentes. Então é coisa que a gente tem que procurar. Dores que atrapalham a gente fazer as coisas. Dores nos braços que atrapalham a gente pegar as coisas no armário. Então são coisas que a gente tem que investigar também. Depressão, ansiedade, pensamento em coisa ruim sempre, também não é uma coisa normal. Emagrecer de uma hora para outra também não é uma coisa normal no idoso. Perder apetite e ficar sem fazer cocô. Então, assim, às vezes com o envelhecimento a gente começa a ter constipação, ficar sem fazer cocô por muitos dias. Também é algo que precisa ser investigado porque não é normal. Deixar de enxergar, deixar de escutar, deixar de mastigar. Às vezes a gente acaba tendo que usar prótese, a prótese está mal adaptada. E aí a gente chega numa fase, não, eu só como pastoso. Não, isso não é uma coisa normal. A gente tem que estar buscando o que a gente pode fazer para evitar isso. Pressão alta, açúcar alto mas quebrar os ossos com facilidade também não é uma coisa normal para o idoso. Então, quais atitudes que a gente pode ter para manter uma vida longa e saudável? Evitar álcool e o cigarro. Outra coisa, manter as consultas em dia. Então, assim, chega uma fase da vida que a gente periodicamente tem que ir em consulta. Então, ver como é que estão os remédios que a gente toma, ver como é que está o organismo da gente. Isso é essencial. E quem estava aqui hoje, a gente deixou uma caderneta do idoso. E nessa caderneta, ela tem um cronograma de consultas. A gente tem como está marcando. Muito bom para o idoso hoje, principalmente para o que se aposenta. Quando a gente se aposenta, a gente acaba saindo de um círculo de amizade. E a gente não vai ver muito frequentemente as pessoas do nosso trabalho. É muito bom a gente poder participar de grupos de idosos. Então, as unidades de saúde têm grupos de idosos, as universidades têm grupos de idosos, o SESC tem grupos. Então, participar de atividades recreativas, em atividades que a gente conheça outras pessoas, que nos obriguem a sair de casa, porque às vezes a gente se sente obrigada a sair de casa para participar do grupo e depois acaba até gostando. É essencial para o nosso passar do tempo. E a fazer atividades que estimulam a memória. Então, assim, é muito importante a gente estar lembrando que os nossos neurônios precisam ser estimulados sempre. Então, chega na terceira idade, a gente tem que fazer alguma coisa nova. Vai aprender instrumento, vai aprender uma língua, até a palavra cruzada, aquele joguinho que a gente faz, é importante para estar estimulando a memória. Vocês hoje receberam a caderneta do idoso e a gente vai lembrar assim, muitos de vocês têm plano de saúde, mas eu trabalho no sistema público de saúde, a gente trabalha no SUS. E a gente consegue hoje agendar as consultas também por telefone. Então, existe um telefone em que qualquer pessoa pode agendar a consulta. Então, tem gente que mora perto de um posto de saúde. Tem um médico da família, a gente pode agendar a consulta por telefone, ir no horário, ser atendido, ser acompanhado. E também sair de casa. Até ir para uma consulta acaba sendo uma recreação. Ali na sala de espera a gente conversa, ouve tanta coisa, conversa tanta coisa. É importante a gente estar observando a caderneta do idoso, que tem alguns cuidados, e ter o cartão SUS e a carteirinha de vacina. A gente sabe que chega uma fase na vida que a gente fica tendo que estar tomando todo ano a vacina da gripe. E esse ano, depois da pandemia,
junto com a vacina da gripe, a gente tem que estar lembrando que tem a vacina do Covid. Por mais que seja polêmico, às vezes, esse tema, a gente sabe que a vacinação reduz o agravamento das pessoas. A vacina da gripe tem mais de 20 anos que a gente tem na nossa rede e acaba virando uma rotina. A do Covid também é interessante a gente ter o cartão, porque a gente consegue comprovar que a vacina reduz a morte por essas doenças respiratórias. Além disso, um problema muito sério aqui no nosso estado é a desidratação. Quando a gente vai passando a idade, às vezes a gente fica sem vontade de beber água. Só que beber água é uma obrigação. Porque se a gente não beber água, nosso rim vai sofrer. Então, às vezes, a gente tem que ter aquela garrafinha com uma quantidade de água. E, às vezes, a gente chega no posto, pacientes que estão desorientados, e ninguém sabe, a família não sabe o que é, a pessoa está desorientada, e aí vai ver a desidratação. Às vezes, com o passar da idade, a gente acaba não tendo sede, mas é importante a gente ver isso. Então, sede, pele seca, cansaço, irritabilidade, a urina quando fica muito escura, nossa urina não pode ficar muito escura, é sinal que eu estou bebendo poucas água. Boca seca, intestino preso, tontura, dor de cabeça, mau hálito, vontade de comer doces, cãibra, pode ser sinal de desidratação. Então, é aconselhável que todo mundo tenha a sua garrafinha e controle quantas garrafinhas você tomou no dia e tomar mesmo como obrigação. A água a gente precisa para o nosso rim funcionar. Além disso, a gente vai lembrar também outra coisa que a gente precisa se cuidar, que é a alimentação. Então é importante que a gente não pule a alimentação, que a gente faça pelo menos 4 refeições. O sal, a gente sempre ouve falar que é um grande veneno. E quando a gente tem um tempinho mais em casa, a gente pode estar pensando e estar montando a nossa hortinha. Então assim, não tem coisa mais gostosa de ter plantado que coentro. Coentro é fácil, você compra semente na feira e pode estar fazendo a sua hortinha. E essas plantas, esses temperos, eles diminuem o nosso gosto por sal. Além do prazer de estar plantando, que é fácil, a gente começa com coentro, depois vai para manjericão, é bem gostosinho, a gente consegue reduzir um pouquinho de sal. Outra coisa que a gente tem que estar evitando é o açúcar e preferir as coisas integrais. E o momento da alimentação é o momento que a gente se reúne com a família. Então, sempre tem um dia na semana, pelo menos, que a gente possa se reunir com os filhos, com os amigos para se alimentar. E que sempre, quando precisar, procurar um profissional de saúde para conversar sobre a alimentação mesmo. Outra coisa que a gente tem que cuidar muito é do nosso coração. É nosso coração que faz a gente ter sangue, ter energia para viver. A gente já viu hoje aqui na frente um cuidado que a gente não tem um pouquinho com a pressão. A pressão tem que ser 12/8. Acima disso, a gente tem que começar a tomar cuidado. Tomar cuidado com o remédio, tomar cuidado com a alimentação, atividade física, porque a meta de todo ser humano é ter pressão 12/8. Além disso, a gente tem, quando fala de coração, a gente fala da gordurinha. Então, às vezes, a gente come a comida um pouquinho mais cheia de óleo, de gordura, e essa gordura vai para os nossos vasos e entope em nossos vasos. Então, a gente tem que estar monitoreando o colesterol da gente. Além disso, atividade física. Então, ir para a praça, sentar não, ir para a praça caminhar. E cigarro a gente nem fala, é para a gente estar evitando ao máximo. Quando a gente fala de pressão alta, a gente lembra dos grandes problemas da pressão alta, que é infarto. Então, quais são os sintomas do infarto? Às vezes a gente tem esse sintoma em casa e é importante que a gente vá buscar ajuda imediatamente. Então, tontura, desmaio, suor frio, enjoo, mal-estar, sensação de ansiedade, falta de ar, dor no peito e na mandíbula, pode ser sinal que meu coração está funcionando bem. Então, é ligar para o SAMU o mais rápido possível para buscar atendimento.
Além disso, outra preocupação que a gente tem quando está com pressão alta ou colesterol alto é o AVC. Então, às vezes a pessoa tem AVC e as pessoas não percebem. E tem os sinais que nos indicam que algum problema pode ter acontecido. E aí eles costumam falar que são sinais do sorriso. Se você achar que alguém teve algum acidente vascular, você pede para ela sorrir. Quando ela sorri, às vezes a boca não sorri com os lábios para cima, fica com a boquinha torta. Pede um abraço. Às vezes, quando ela vai dar um abraço, um dos braços não levanta. Ou pede para ela falar alguma coisa que ela fala sem sentido. Se algum desses sintomas aparecerem, é ligar para o SAMU, porque a pessoa pode estar tendo um derrame, pode estar tendo um AVC e não saber. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Outra preocupação que acontece, que não é só no idoso, mas na vida toda, é a diabetes. E diabetes a gente já sabe, cansaço, beber muita água, muita fome, fazer muito xixi, perder peso, pisar em curva, ferida que não cicatriza e inflamação na boca, pode ser sinal de açúcar alto. E o açúcar alto traz muito problema para o organismo, a gente tem que tratar. Estamos no janeiro branco e a gente tem sempre que lembrar da questão da depressão. Quando o idoso se aposenta, ele perde algumas redes de contato, isso traz alguma tristeza. Então, às vezes, baixo apoio social, situações difíceis, isolamento, o luto, perder algum familiar, ele aumenta a chance da gente ter depressão. E a depressão pode ocorrer várias coisas, a falta de energia, a falta de vontade de tomar banho. Então, vários sinais, tristezas contínua, pode ser sinal de depressão. E às vezes a gente se preocupa muito com a doença do corpo e esquece um pouquinho com a doença da mente. Então, se a gente começar a perceber que a gente está ficando um pouquinho sem ânimo, muito triste, frequente, é uma coisa a gente estar procurando um médico. Às vezes a gente tem um preconceito muito grande com o psiquiatra, mas é um grande aliado para a gente nesse momento. Problemas de osso e músculo são muito importantes o idoso estar observando. Então, a gente tem que estar fazendo sempre exame para ver o risco de osteoporose, o problema das articulações e das artrites e problema de coluna. Então, o idoso tem que cuidar dos ossinhos. E com a idade começa a aparecer alguns sinais na pele da gente. E esse aparecimento de sinais tem que ser bastante observado. Por quê? Porque a gente vive numa cidade que tem muito sol. E o sol acaba lesando a nossa pele. Então aumenta o risco da gente ter câncer de pele. Então qualquer sinalzinho diferente que aparece na nossa pele, é interessante que a gente vá ao médico, vá ao dermatologista, para que esse sinal seja olhado com um pouquinho mais de cuidado. Então, existem algumas características que mostram se esse sinalzinho que apareceu é perigoso ou não. Mas sempre observar que um sinalzinho no corpo não é algo que a gente pode deixar para lá. Até por causa do sol, que é muito forte. Além disso, as mulheres têm que estar sempre tendo na sua agenda a questão da mamografia. Passou dos 50 anos, a mamografia é obrigatória que seja feita sempre, assim como a observação do seu corpo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E os homens estão lembrando da questão da próstata. Se você não faz o exame periódico, aparecer um desses sintomas, a gente tem que começar a se preocupar. Então, dificuldade para urinar, o xixi com a presença de sangue, observar que o jato de urina está diminuindo e aumento da necessidade de fazer xixi, é sinal de que eu possa ter algum problema de próstata. Mas o ideal é eu não chegar nessa fase, é eu estar fazendo sempre o acompanhamento preventivo. Outra coisa que o idoso precisa se cuidar muito é a questão da queda. A gente sempre ouve, o idoso sempre tem problema de cair sempre. Mas às vezes isso é um pouco de descuido com o ambiente.
E até da gente. Eu falo, minha mãe um dia desse estava sendo subida numa cadeira de plástico para pegar o negócio. A gente sabe que nem a gente sentar na cadeira de plástico é normal, imagina subir. Então tem escadinha, tem outras pessoas, a gente tem que estar sempre cuidando do ambiente. Então o idoso às vezes vai fazer xixi no banheiro à noite. Tem que lembrar de acender a luz, evitar tapete. Os banheiros têm que ter um antiderrapante, não pode ser nada escorregadio. Evitar muito móvel para fazer passagem nos corredores, porque atrapalha o caminhar. Colocar sempre porque é muito importante a gente ver que tudo que não for estável, tudo que não te trouxer segurança, na casa do idoso tem que estar observando. E mais importante, o que a gente tem que lembrar é que a gente tem que socializar. O homem é um ser social, a gente não nasceu para viver sozinho. A gente precisa estar em contato com outras pessoas. Então, a gente tem esses espaços, o sindicato, a gente tem nas unidades de saúde alguns grupos de idosos, nas universidades existem grupos de idosos, então a gente precisa estar pensando em estar se inserindo nesses grupos para que a gente possa criar laços de amizade, de companheirismo, até para nos obrigar a sair de casa. Muitas vezes quando a gente se aposenta, a gente vai ficar em casa cuidando dos netos. E isso nos isola um pouquinho mais. Então, a gente precisa estar pensando em ter essa obrigação. Então, ter um grupo de ginástica, ter um grupo até de conversas na internet é essencial para a gente viver mais tempo. E o que a gente deseja é que se viva muito e com muita saúde. Por isso, hoje a gente ficou um pouquinho preocupada com a pressão de alguns e com o valor de glicemia de alguns. E a gente sugere que vocês façam um acompanhamento, aproveitem a caderneta, façam seu acompanhamentozinho de saúde, vão na unidade de saúde, hoje está um pouquinho mais fácil, vocês conseguem marcar por telefone, tem grupo de idosos, vão aproveitar um pouquinho o nosso tempozinho livre, não é tão livre, para cuidar um pouquinho de vocês, porque muitos vocês já fizeram pela família de vocês, agora é o momento de vocês fazerem por vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. O SINCEP é que agradece a sua participação, professora. Foi extremamente importante no dia de hoje, né? Em especial com essa palestra tão rica e voltada ao público aposentado, né? Foi algo assim que tenho certeza que nos acrescentou muito, né? Eu vi o Dr. Rafael fazendo várias anotações ali, guardando várias informações, e isso foi bem importante. Na sequência, eu queria passar a palavra para dar uma saudação e falar um pouco com vocês ao Alailson, enfermeira Alailson, que está aqui presente com a gente hoje, né? E que puder aí falar, dar uma palavra para o pessoal, tá? Bom dia a todos aí presentes. Meu nome é Laílson, acho que o pessoal já me conhece aqui, que eu vivi no sindicato, eu fui um dos primeiros coordenadores lá, representante da EBSERA, na primeira gestão. Eu estou enfermeiro lá no HU, mas eu sou contador. Então hoje nós vamos falar sobre uma questão importante, que é sobre imposto de renda, né? Há algumas dúvidas que o pessoal ainda tem, porque recentemente houve algum noticiário que haveria um impacto sobre a questão do planos de saúde, das despesas com saúde, que o governo iria retirar isso e isso daria um impacto maior para quem faz imposto de renda. Praticamente isso atingiria os funcionários públicos, já que esses têm imposto de renda retido na fonte. Ontem, o governo já retificou isso, através também de seu ministro, também o ministro da Fazenda, e não vai mais mexer nessa situação. Mas o que é que eu quero dizer com isso?
Para quem faz essa declaração, é importante vocês observarem, principalmente a questão de saúde, que isso tem a ver, viu? E a Receita agora, a partir desse ano, vai pegar no pé, principalmente de quem tem aquela questão de estética, né? Porque o que é que está acontecendo? Muitas pessoas que fazem estéticas, os médicos colocam lá que é chamado estética funcional. Essas pessoas provavelmente irão cair na malha fina. Eu tenho meus clientes, eu já informei, principalmente mulheres que têm, mas no nosso caso específico são mais funcionais, né? E também tem que ater-se àquele valor que é de 24 mil e poucos reais, que é a parcela de isenção. Essa é especificamente para quem é acima de 65 anos. Com essa nova redação que o governo vai fazer, vai ter um pico maior para essa situação. Haja vista de que hoje, para quem ganha atualmente, quem ganha 2 salários mínimos, realmente está pagando imposto de renda. Aí vai ter a correção agora, ainda esse ano, provavelmente lá para março, para não pagar esse imposto. E por detrimento disso também, nós estamos esperando que essa correção também, para quem tem 65 anos, também haja uma elevação de 24 para em torno de 26 mil reais esse valor. Se isso for, vai ser um ganho importante. Existem outras coisas que também as pessoas não compreendem, é quando vende imóvel, entendeu? Às vezes as pessoas, são pessoas principalmente que na fase mais adulta, que já está nessa fase acima de 65 anos, vende imóveis, arranja outro trabalho. Vou dar um exemplo, minha mãe, ela tem 2 aposentadorias e foi arranjar outro emprego. Então vocês tenham cuidado, porque muitas das vezes esse terceiro trabalho, que pode ser privado, pode ser um carro comissionado, talvez não valha a pena, porque quando vocês vão fazer um cálculo de tudo, vocês estão trabalhando para pagar imposto. É o caso que eu expliquei da minha mãe. Eu disse, olha, a senhora está passando um ano todo trabalhando para pagar imposto. Então, aproveitem o que a colega falou, porque determinadas situações não vale a pena ter mais um vínculo, porque você acaba pagando mais para o governo federal. Então, aqui todos são servidores públicos, não é isso? Então, praticamente eu sei que todos aqui estão naquela tabela que paga o imposto de renda, apesar da isenção. Então, tome cuidado para não ter mais nenhum vínculo. O que se faz, principalmente as pessoas que se aposentam, 65 anos, é você ter uma atividade da qual não tenha que declarar o INSS, que não tenha que declarar o imposto de renda. Existe. São as chamadas atividades autônomas. Que você, por exemplo, alguém aqui é um técnico agrícola, aí alguém me chama para você verificar num sítio, aí eu digo, eu preciso para saber qual é o melhor adubo. Aí você faz seu trabalho, você recebe aquele valor, mas receba aquele valor de preferência em dinheiro. Ainda não existe nada que rastreie o Pix. Lembrando que muitas das pessoas têm medo. Não, eu não vou usar cartão de crédito, eu não vou usar conta de banco para não rastrear. Olha, o governo não pode, a Receita não pode simplesmente pegar a sua conta e fazer um rastreio. Isso é ilegal. Só com ordem judicial é que pode fazer, entendeu? Então há situações que vocês podem fugir para melhorar a renda, porque nós sabemos que com a aposentadoria há grandes perdas remuneratórias, né? Uma delas é agora, recentemente, que o governo quer dar um auxílio à alimentação de R$1.000 e que os aposentados estarão de fora. Essa é uma situação. A outra situação, por exemplo, é que o governo
quer aumentar o auxílio creche. Bom, o auxílio creche é só para quem tem filhos, então isso também já exclui determinadas categorias. Então, pensando nisso, é importante todos que estão em vias de aposentadoria ter esse parâmetro de que quando se aposenta, a redução salarial ela é bem significativa. Bem significativa, e por isso tem que fazer aquela chamada receita, que é o que você ganha, e as suas despesas. Dentro desse bojo, o que é que nós temos? Voltando para um controle mais financeiro de casa. Nós temos que anotar quais são as nossas despesas fixas. As nossas despesas fixas nós temos, que é alimentação, que você sabe quanto você pode gastar dentro do supermercado, numa feira, quanto você pode gastar de gasolina com o seu veículo. Então você tem uma estimativa. E tem aquelas outras despesas que você tem que pagar, que não tem jeito, que é telefonia, porque você precisa, energia elétrica e água. Então, dentro desse bojo, você já coloque. Porque não esqueçam que quando chega agora março e abril, tem a questão da declaração do imposto de renda, que muitas das vezes as pessoas passam o ano todo, não se programam e acabam pagando, e a pancada pode ser grande. Então, a minha orientação é que, a partir de janeiro, todo trabalhador, todo aposentado, não só o trabalhador, principalmente o aposentado, ele comece a fazer seu planejamento com base no que ganha e no que gasta, colocando aquelas questões que são mais pertinentes, que não pode faltar, que é alimentação, água, energia elétrica, internet, que a pessoa precisa, e telefonia. Então essas aí você tem que colocar como uma despesa permanente, que você vai precisar. E do imposto de renda, porque não tem jeito, essa vocês não tem, ninguém, funcionário público não tem como escapar dessa situação. Então, tendo essa situação, você já coloca, faz o planejamento para que durante os outros meses a pessoa possa sobreviver. Porque só para vocês terem uma ideia, 4 meses do nosso salário hoje é só para pagar imposto de renda. 4 meses. Se for levar em consideração os outros tributos, que são ICMS e outros que agora vão ser agregados, nós trabalhamos 8 meses só para pagar esses tributos. De nossa vida é 8 meses. Os outros 4 meses seriam nossos. É uma percepção pesada dentro, mas que pensamos nessa situação porque nós não temos mais aquela força, aquela energia para buscar mais recursos financeiros. Ninguém quer ficar a vida toda trabalhando. Eu já estou com 54, eu não tenho tanta energia com um vigor físico que eu tinha há 20 anos atrás. Com 34 eu trabalhava, estudava, me chamavam para ser autônomo, eu ia lá e fazia. Hoje já o corpo, como a colega já explicou aqui de saúde, há um limite, ele cobra muito mais. Então, façam isso em casa. Peguem um caderninho, não precisa ser um programa de Excel, vocês pegam um caderno, olha quanto é que eu ganho no contra-cheque. E ultimamente o nosso contra-cheque está sendo uma cópia, né? Mesmos anos. Aí você vê, olha, eu vou tirar tanto isso, tanto é para pagar água, tanto para pagar energia, tanto para pagar alimentação, e essa em uma parcela para o imposto de renda. Cuidado então, porque o grande problema, eu tenho colegas que estão com clientes, na verdade, com um grande problema, não tiram essa parcela do imposto de renda e estão na chamada em dívida ativa. Quando você vai para a dívida ativa da União, seu CPF, olha, é bloqueado e é uma dor de cabeça enorme para você desbloquear esse CPF. Você não vai poder abrir mais nenhuma conta de banco, você não vai poder ter mais um crédito, você não pode tomar um crédito, você não pode fazer praticamente nada. Pois é, ainda tem isso aqui, fica retido
ainda fica retido. Então, quando eu converso com meus clientes, eu digo, olha, vocês podem, é melhor vocês deverem 1 milhão ao Serasa do que vocês ficarem em dívida ativa. A última portaria da Receita Federal, ela dizia que até R$ 1.500 não precisaria. Aumentou, agora já está em torno de R$ 2.000. R$ 2.000, ela não coloca ninguém em dívida ativa da União. Mas o que é que faz? Repare o que a Receita faz. Ela deixa o processo seguinte, vai correndo juros e correção monetária e multa. Aí quando chega em determinado tempo, a pessoa já está acima daquele valor que entra em dívida ativa. Aí vai para a Procuradoria Geral da Fazenda, qualquer pessoa é notificada, e a partir que é notificado, o que é que acontece? A pessoa, se não pagar, entra em dívida ativa. Então, tenham muito cuidado com essa questão. Procure, se vocês tiverem dúvida, podem procurar um amigo contador. Se quiser alguma dúvida, pode procurar a Bel, depois pode me procurar. Eu faço alguns esclarecimentos também. Mas tenham a certeza de que, quando chegarem esse planejamento financeiro que vocês façam já colocando em mente essa questão da receita. É uma palavra breve que eu queria dar sobre isso aqui, porque é uma dúvida que muitos funcionários públicos têm, inclusive os aposentados, têm sobre a questão da declaração de imposto de renda. Esse ano, novamente, vai ter algumas mudanças, e somente a partir de fevereiro, a início de março, é que nós vamos saber quais são as mudanças. Muito obrigado. Obrigado, Ailson, pelos esclarecimentos aí, pelas orientações, né? Agora, dando continuidade, vou passar a palavra ao Dr. Rafael, que é o assessor jurídico. Salomé. Pronto, vou passar a palavra então a José Salomé, nesse representando aí a Associação dos Aposentados de Sergipe, o Sindicato Nacional dos Aposentados, um grande amigo, um grande camarada de longa data do movimento sindical, a quem eu tive o prazer de militar lado a lado em outra oportunidade, e agora tenho a oportunidade de poder convidá-lo aqui para esse momento único, né? Para esse bom momento. Salomé, a palavra está contigo. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu quero agradecer o convite que foi feito pelo Ricardo Abel, grande companheiro das causas sociais e meu amigo. Pessoal, eu sou José Salomé. Quem quiser pode me chamar de Salomé. E eu quero, através de Ricardo Abel, abraçar a mesa e, na sequência, todos vocês. Pessoal, é o seguinte, aqui no estado de Sergipe, eu represento o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos. Qual é o meu trabalho aqui em Sergipe? O meu trabalho se resume em ajudar a construir projetos que tem como objetivo melhorar a qualidade e o estilo de vida dos aposentados no contexto geral. E hoje, pessoal, eu gostaria de falar para vocês, fazendo um breve resumo, da situação caótica dos aposentados do nosso valoroso Brasil, seja no regime geral da Previdência Social, seja no Serviço Público Federal, Estadual, Municipal. Pessoal, o que ocorre é o seguinte, ao meu juízo, há muitos anos, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso até a presente data, o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não estão nem aí para a causa dos aposentados e pensionistas, que
por sua grande maioria, são pessoas idosas. O poder público vê e finge que não vê. E essa é uma situação caótica, onde nós, aposentados e pensionistas, precisamos unir forças para reverter essa situação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e, em especial, no Palácio do Planalto. Por quê? Porque há um grande equívoco dos nossos governantes. Por quê? Só para dar um pequeno exemplo, do governo de Fernando Henrique Cardoso até a presente data, nós, aposentados e pensionistas de todo o Brasil, já perdemos, em média, 30% do nosso poder aquisitivo. É brutal, é cruel, são decisões governamentais equivocadas e míopes, para melhor dizer. Por quê? Porque eu não sou operador do direito, mas nota-se, aqui tem um operador do direito que pode me corrigir se eu estiver falando o que não é fato, fere totalmente o princípio da isonomia. E no artigo 201 da Constituição Federal diz que as perdas do poder aquisitivo devem ser repostas de alguma forma. E isso não está acontecendo. Então, inicialmente, isso fere e atropela o artigo 201 da Constituição Federal, que não está sendo levado em consideração. E a Constituição Federal, a maioria dos brasileiros sabe que a nossa Carta Magna é a Constituição que norteia o dia a dia do cidadão brasileiro. Bem como fere também o artigo 5º da Constituição Federal, que é a isonomia. O que é que diz a isonomia? Que o tratamento deve ser igual para todos. Eu vou dar um exemplo. No período do governo Luiz Inácio Lula da Silva, ele resolveu corrigir o aumento do salário mínimo, além do INPC, corrigir também pelo crescimento do país, pelo PIB dos últimos 2 anos. Aí o que foi que aconteceu na prática? Quem ganha o salário mínimo passou a ter um aumento da inflação anual do INPC, mais o crescimento do país dos últimos 2 anos. E o que foi que isso provocou, impactou de forma negativa? Quem ganha acima do salário mínimo, do regime geral da Previdência Social, passou a ter o aumento só da inflação do INPC anual, e quem ganha o salário mínimo passou a receber o INPC e mais o crescimento do país dos últimos 2 anos. E o que foi que isso provocou? Isso provocou uma aceleração do empobrecimento de quem ganha acima do salário mínimo. E o que ocorreu? Durante o período do governo Lula, milhões e milhões de pessoas que ganhavam um pouquinho a mais do salário mínimo, com esse fato, passaram a receber salário mínimo. Isso acabou. Mas agora, no retorno do presidente Lula, ele ressuscitou. E aí o que foi que aconteceu? Novamente passamos por essa nova fase de empobrecimento. Por quê? Porque só esse ano
quem recebe o salário mínimo teve um aumento de 6,97 e quem recebe acima do mínimo, mesmo que seja R$1, passou a receber 3,71. Então, novamente, a história do empobrecimento voltou. Só esse ano, doutor, 400 mil pessoas, com esse aumento do salário mínimo, voltaram para a faixa do salário mínimo. Imagine isso ao longo de 8 anos. Supostamente, nessa nova configuração, milhões e milhões de trabalhadores que ganham acima do salário mínimo vão passar a receber salário mínimo. Então, ao meu juízo, isso fere frontalmente o artigo 201 da Constituição Federal, que é a recomposição das perdas, e fere o artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia é um princípio democrático. Já era praticado na Grécia Antiga, em Atenas, no ano 508 antes da era cristã. E o fato se repete. O fato se repete por quê? Porque não está sendo considerado, é uma decisão míope, é uma decisão equivocada do Palácio do Planalto. O que é que eu gostaria de propor, com todo respeito? Propor, a partir de hoje, uma análise criteriosa desse conceituado sindicato, no sentido de construir um projeto onde a gente possa viabilizar, através do jurídico desse sindicato, uma ação civil pública no sentido de desconstruir essa decisão equivocada do Palácio do Planalto e passar a considerar o que determina a nossa Constituição Federal no artigo 5º e no artigo 201, para que essas perdas possam ser recompostas. Qual é a outra sugestão para finalizar? Seja construído um projeto de lei com o objetivo de depois ser transformado em lei para acabar com a bitributação do servidor público, estadual, municipal e federal. Porque ao longo de tantos anos ele já contribuiu com o INSS e nota-se que é equivocado ele continuar contribuindo. Eu não sou operador do direito, mas nota-se que isso pode caracterizar bitributação. Com a palavra, o nosso conceituado advogado aqui presente depois pode dizer se é possível ou não. E aí, qual é a ideia para finalizar? Se esse nobre sindicato resolver se somar com José Salomé, que defende essas causas sociais, nós vamos acionar a grande mídia, vamos conversar pessoalmente com cada deputado da bancada federal daquele estado de Sergipe, com cada senador que representa o nosso estado, e vamos construir esse projeto para corrigir essas distorções que a princípio parte do Palácio do Planalto e é contemplado através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não é fácil, porque é uma briga que, digamos assim, formiga com elefante, considerado o grande poder que existe na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Palácio do Planalto, mas eu acredito que essa luta pode se fortalecer, pode ganhar musculatura, se nós nos unirmos e divulgar isso aí amplamente, inclusive com a presença e a divulgação da imprensa nacional, porque o que esse povo mais detestam
tomar como sustento. Para eles isso não é bom. E para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui presente. Muito obrigado, um bom dia a todos. Salomé, meu camarada, há muitos anos que eu já não tinha oportunidade de participar de uma atividade junto contigo, mas saiba que cada vez que eu participo de um encontro e que tem a sua presença, eu me sinto abrilhantado, eu me sinto lisonjeado. E não tenha dúvida que enquanto diretor do Sindicep eu estiver, eu levarei sua demanda para dentro do sindicato e a gente vai estabelecer todas as parcerias que forem necessárias, porque o aposentado hoje é a nossa grande base do Sindicep. E o Serviço Público Federal, como todos bem sabem, ele é, na sua maioria, envelhecido, né? Muitos e muitos anos sem concurso público fez com que os servidores da casa envelhecessem sem ter continuidade. Então, é o nosso público, né? O nosso público principal do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Então, reitero, enquanto diretor do Sindicep, levarei sua demanda e juntos, meu camarada, não tenha dúvida que vamos participar disso, porque Salomé apresenta o problema e apresenta o encaminhamento, apresenta a proposta, então ele sabe por onde vai, não é só a reclamação vazia. Eu queria aproveitar o momento também para agradecer às acadêmicas da Universidade Federal de Sergipe, do curso de enfermagem, que estiveram aqui verificando a pressão, verificando a glicemia do pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Queria agradecer também a Renata, que está ali no computador, a acadêmica do curso de Serviço Social da Universidade Federal. Minha filha veio ali para cuidar do computador da transmissão, né? Agradecer a vocês que estiveram aqui presentes, agradecer a quem nos assiste agora pelo canal do Sindicep no YouTube e passar a palavra ao Dr. Rafael, que ele também vai falar um pouco sobre assuntos jurídicos aí voltado ao público aposentado. Bom dia a todos. Vamos conversar sobre assuntos jurídicos, né? Estamos comemorando aqui hoje o Dia do Aposentado e a gente tem que dizer que foi uma lei que criou esse dia. O Dia do Aposentado foi criado em 1981 e comemora a criação do INSS, né? A lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 2023, né? E fiz 100 anos, né? A INSS fez 100 anos ano passado. Vou comentar um pouco sobre algumas questões que os nossos colegas falaram antes. Primeiro, agradecer a palestra de Raquel, muitas informações importantes, né? Para a gente se cuidar bastante. E já que eu vou falar dos direitos dos aposentados e dos idosos, vou falar de duas questões em relação ao tema. O primeiro é que quase todas aquelas doenças, problemas foram falados, eles podem ser cuidados e devem ser cuidados pelo SUS, como disse, e os remédios devem ser fornecidos pela farmácia popular. Algumas pessoas não sabem, mas todos os remédios em relação àquelas doenças específicas devem ser fornecidos, isso é um direito de todos os idosos, está na legislação. Outra questão é que o Estatuto do Idoso, o nome dele foi alterado para o Estatuto da Pessoa Idosa, isso a partir de 2022. Mudaram esse nome na teoria, para humanizar a legislação. Sabemos que tem uma depreciação com os idosos, os aposentados, até não chamam de aposentados, chamam de inativos, né, em algum caso, né, é um termo também. Então, foi uma melhoria gramatical, vamos dizer assim, para tentar evitar preconceitos com vocês. A legislação foi alterada, foi toda alterada, todos os momentos da legislação que tinha idoso ou idosos, foi colocado pessoa idosa, pessoas idosas. Isso não chega nem de perto para o que se deve ser feito para os idosos, para os aposentados. Como o companheiro Salomé falou, tem coisas muito mais importantes para serem observadas do que isso, mas é algo, pelo menos, que demonstra uma movimentação legislativa para dar um suporte maior
tem 118 artigos. É uma legislação bastante robusta. Na teoria, tem vários direitos que deveriam ser trazidos para as pessoas idosas, os aposentados que em regra são idosos também, e que muitas pessoas não têm conhecimento. Apesar de ser uma lei que tem 113 artigos, é uma lei relativamente curta. Os artigos não são tão grandes, não dá até para dar uma lidinha de fim de semana, para saber quais são os direitos que temos, né? Troca a palavrinha cruzada por ler a lei, né? Às vezes depois discute no grupo de idosos, né? Então dá para fazer essa movimentação. Em relação a outros direitos nesse mesmo sentido, aqui a maior parte são servidores públicos federais, mas alguns tiveram, antes de serem participaram da iniciativa privada, então tem direito ao FGTS, por exemplo. A partir de 70 anos, não 60, o FGTS é liberado para as pessoas aposentadas e idosas, né? Falei da farmácia popular. Outro direito que está garantido é o não aumento do plano de saúde a partir dos 59 anos. Se for a partir de chegar a 60, o plano de saúde não pode ter aquele aumento de acordo com a faixa etária. Ele pode ter um aumento anual da correção monetária do plano de saúde, mas não pode ter isso. Então, alguns planos de saúde às vezes querem engabelar, mudando você de plano, que acaba sendo o aumento do plano de saúde, mudam o nome para você pagar mais caro, mas isso também não pode, né? Não pode, a partir de 59 anos. Mais recentemente foi alterada a legislação obrigando os locais de saúde com internamento que o idoso tenha um acompanhamento em todos os procedimentos. Então é obrigado a que permitam a entrada de um acompanhante. Esse acompanhante pode ficar lá em todos os ambientes em que o idoso esteja no hospital. O direito é o Disque 100. O Disque 100 é o Fundo dos Direitos Humanos, né? Na teoria para verificar denúncias em relação a isso. Então toda vez que o idoso ou tenha conhecimento ou sofra algum problema, ele pode utilizar desse Disque 100, que é estabelecido por lei. A prioridade dos idosos, eu deixei para falar por último, para dar prioridade ao companheiro, né, companheiro? Para dar a possibilidade de dar prioridade, para eu falar por último, para que a legislação fosse cumprida, pelo menos nesse ponto. Foi criado também mais recentemente a super preferência, super prioridade para as pessoas que são maiores de 80 anos, algumas pessoas não sabem disso. Então, os idosos têm prioridade em filas, em determinado entrada em locais, e agora foi criado o super preferencial, que são as pessoas maiores de 80 anos. Na teoria, os idosos estavam semelhantes às pessoas com deficiência e outras prioridades. Agora, as pessoas com 80 anos estão acima disso. Em relação ao imposto de renda, muitas pessoas acham que quando ficam idosos não são mais obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. Toda hora eu atendo uma pessoa que diz, não, eu não sou mais obrigado a fazer imposto de renda. Continuam sendo obrigados a fazer imposto de renda. Tem outra questão, vocês que são servidores públicos são obrigados a fazer imposto de renda, mesmo que recebam um valor menor do que o companheiro Luiz falou. Então é importante que vocês tenham sempre ciência disso, mesmo que receba lá, que esse valor todos os anos altera, mas o mínimo, mesmo assim, os servidores têm que fazer, porque há a retenção na fonte do imposto de vocês. Então, isso aí não tem para quem assina 65 tem as alíquotas, mas isso não evita que a pessoa faça a declaração. Sim. Em relação aos gastos médicos que a Laistane falou, uma coisa que tem que se observar que desde o ano passado, todas as clínicas, todos os médicos, todas as instituições de saúde são obrigados a apresentar, já eram obrigados, mas agora em definitiva são obrigados a mandar uma declaração, a DMED, que é essa declaração de gastos com saúde, com médicos e saúde.
Então, todas as informações de gastos que vocês fizeram nessas clínicas e com médicos estão na Receita Federal. A Receita Federal já sabe todos esses gastos. Então, tanto é quando você faz pela internet, quando já vem pré-preenchida a declaração, essas informações já aparecem lá, porque foram fornecidas pelos médicos. Então, ter cuidado para que agora não coloque as informações de forma diferente do que está lá, porque aí a probabilidade de cair na malha fina é bem grande. A lei também falou em relação que o fisco não pode pegar suas informações das contas bancárias, né, quanto vocês gastam. É importante isso é o segredo fiscal de vocês, quanto vocês gastaram, onde vocês gastaram, isso é segredo. Ninguém dos órgãos, na teoria, pode ter acesso a essas informações, a não ser por ordem judicial. E em relação aos idosos seria mais complicado ainda que isso acontecesse. Mas sempre quando for fazer um gasto ou receber uma renda, é importante procurar um contador para saber as melhores medidas a serem tomadas. Em relação mais especificamente ao Dia do Aposentado, podemos falar que em 2019 teve a reforma da Previdência. A reforma da Previdência alterou diversas regras de aposentadoria, quase que unificou as regras do regime geral da Previdência, na teoria das pessoas do INSS, e o regime próprio da Previdência, que são os servidores públicos, nesse caso aqui os federais, os servidores públicos em geral, unificando essas regras e deixando com grande dificuldade de aposentadoria os novos ingressantes no mercado de trabalho. Né? A regra atual é que tem que trabalhar 49 anos para conseguir a aposentadoria. A regra geral é essa. Existem outras questões que podem ser. Então, queira ou não queira, os aposentados que estão aqui, apesar dos problemas enfrentados, estão numa situação muito melhor dos aposentados daqui a 10, 20 anos. Né? Ou 49 anos. Quem começou a trabalhar no dia de hoje, só se aposenta daqui a 49 anos, a não ser quem trabalhe em locais de salubridade grave e tudo mais. Né? Então, dificultou muito. Né? Inclusive, o serviço público, a regra não é 49, mas é quase isso. Essa é a emenda constitucional número 103. O companheiro aqui falou do artigo 101 da Constituição, que foi alterado pela 201, que foi alterado pela emenda constitucional 109 de 2021, para abarcar essas alterações aí informadas em relação ao termo correto, o termo usado pelo jurídico, que é o achatamento dos salários dos aposentados. Qual é a regra? O que está acontecendo? Né? As pessoas da base, que recebem uma base da aposentadoria, ou seja, recebem apenas um salário mínimo, estão tendo os aumentos de acordo com o salário mínimo, que são aumentos razoáveis, tem a regra de cálculo disso, e as pessoas que estavam no meio da pirâmide, vamos dizer assim, não estão tendo aumento. Isso é um problema que vai levando uma bola de neve. Cada vez mais as pessoas estão recebendo um valor mais de acordo só com um salário mínimo do que quanto, se você pensar que o salário mínimo existe na Constituição, a regra, todas as coisas, o salário mínimo tem que abarcar saúde, segurança, educação, cultura, tudo isso está lá definido que o salário mínimo tem que abarcar. Ou seja, não é ruim o salário mínimo aumentar, é bom que o salário mínimo aumente. A gente tem que manter a regra do aumento do salário mínimo. O salário mínimo, a tendência de cada vez abarcar mais esses pontos positivos. Né? O problema é outro. O problema é a questão autorial, aí, a questão da bola de neve em relação às pessoas que estão no meio da pirâmide. É um ponto importante para se avaliar. Não sei se o sindicato daqui de Sergipe tem autonomia para entrar com ação civil pública. Na minha primeira análise, não acho que o sindicato é legítimo para isso.
por conta da natureza da legislação, mas acredito que é algo que pode ser levado para a Condencef, o jurídico da Condencef e tudo mais, para que se analise isso e talvez o remédio correto, a ação correta para se fazer é a DPF, que é a ação de descumprimento de preceitos fundamentais. Nesse caso daí, porque estão previstos na Constituição, vou explicar. A Constituição estabeleceu um direito, um princípio fundamental, que é a isonomia. Todas as pessoas devem ser tratadas igualmente e tem um restinho na medida que se desigualam. Então, se não está acontecendo essa isonomia, tem que se analisar uma forma de corrigir esse ponto e a ação cabível nesse caso seria essa. É o achatamento. O que levou a isso, apesar de ter falado do Palácio Planalto, do Senado e da Câmara, mas o que se definiu para que essa discrepância ocorresse foi uma decisão bem antiga do STF, ainda lá na época de FHC, em que o STF decidiu que as pessoas não têm direito ao regime de pagamento delas. A forma que se paga não é direito. O que o STF disse é que não pode haver diminuição do seu salário, redução do salário, de um mês sem receber menos que o outro. Mas a forma como as rubricas são divididas lá, a forma como cada um é pago, ou seja, na teoria o governo tem o salário base, mas aqui as gratificações, os adicionais podem ser alterados de acordo com a legislação e o direito adquirido, aqueles nomes não existem. Só existe o direito adquirido ao que você recebe no total. Isso foi o que o STF decidiu lá, ainda no governo FHC, já tiveram outras decisões do próprio STF depois, mudando esse entendimento um pouco, dependendo da casuística, mas é o que vale agora, atualmente. Então, por isso que tem que ser uma DPF lá no STF, para que o STF analise, tem que ser essa ação de descumprimento do preceito fundamental lá no STF, para que ele reanalise esse ponto. Acredito que sejam essas questões a abordar. Não é o caso de vocês, mas eu tinha notado, vocês podem falar para as pessoas, outro direito das pessoas idosas não necessariamente aposentadas, é aquela da passagem gratuita, intermunicipal. Então, todo ônibus, toda rota de ônibus é obrigado a ter 2 assentos para idosos em viagens intermunicipais. Se esses assentos já tiverem sido completados, vendidos, o idoso pode ter um desconto de 50% na passagem para outro assento. Mas nesse caso aí, a renda da pessoa tem que ser inferior a 2 salários mínimos. Tem inclusive um projeto de lei para que se altere isso, mas atualmente a regra é 2 salários mínimos. Mais recentemente, para o pessoal dos servidores que não tem nenhum aposentado aqui da área da saúde, né, mas para os agentes de saúde, foi criado um piso nacional dos agentes de saúde e que está sendo inclusive descumprido pelo governo federal, que é o pagamento de 2 salários mínimos, o salário base dos aposentados e ativos ser equivalente a 2 salários mínimos. Se tivesse algum aqui, ele queria olhar o contra-cheque para saber se estava descumprindo para essa pessoa também, tá bom? Então, em regra, são esses apontamentos. Se tiverem dúvidas, estou aqui para respondê-las. Fiquem à vontade. Gostaria que você informasse sobre a área jurídica, né? A área de direitos da parte. Essa obrigatoriedade do aposentado ele declarar atestado de vida. Eu, pelo menos, eu tenho plano de saúde, eu faço coisas de verdade. Eu pergunto, existe uma lei, segundo se comenta, que há um cruzamento de informações para que a Receita Federal saiba quem é o aposentado que precisa
fazer essa declaração. E nós continuamos fazendo. Existe realmente uma legislação que justifique essa mudança? Vão ter duas legislações diferentes, né? Existem as normas internas das previdências que estabelecem essa necessidade, e os bancos também, a FEBRABAN tem um normativo em relação a isso. Por que se criou isso? Eu entendo o senhor idôneo, sabedor dos seus direitos, questionar esse problema. Mas pense em uma pessoa que mora lá no Cobrobó, né? Que às vezes é enganado por outro, que vira um laranja, né? Ou pessoas que, mesmo depois do falecimento do seu familiar, continua recebendo o INSS. A gente pode achar que isso acontece uma ou duas vezes, mas não é. Isso, em alguns lugares, isso era a regra. As pessoas não sabiam que com a morte do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que recebia, não sabiam mesmo. As pessoas chegam na delegacia para responder por esse crime e não sabiam que o direito não era mais dela. Então isso aconteceu por muito tempo. Estou dizendo aqui, inclusive, que as pessoas não necessariamente estavam de má fé. Às vezes era mau conhecimento mesmo. E as pessoas, infelizmente, fraudaram diversas vezes, tanto no caso dos setores públicos, quanto no caso de aposentados do regime geral da Previdência. Então se criou essa norma para garantir que essas pessoas estão realmente vivas. Uma coisa que as pessoas não sabem é que você pode solicitar ao banco que vá até a sua residência. Inclusive está no Estatuto do Idoso que tanto os tratamentos médicos quanto essas questões burocráticas devem ser preferencialmente feitas do lado da pessoa idosa. Então, pode pedir para que um parente vá até o banco. Eu sei que é complicado, às vezes o banco não tem funcionário para ir, mas é um direito de vocês podem, não tem necessidade, a obrigatoriedade de ir ao banco caso tenha dificuldade de se locomover até ele. Então, quer dizer, isso que eu entendi, é que Os maus pagos pelo bons. não há cruzamento de informações, certo? A Receita Federal ela é muito rigorosa em determinados pontos, mas ela é um pouco assim, autoritária em outros. Por que não fazer esse cruzamento se aquela pessoa paga plano de saúde todo mês? É sinal que ela está viva, porque espírito não paga plano de saúde. É uma coisa lógica. Então, se essa lei... Dependendo de quanto o espírito recebia em vida, tem um familiar do espírito que vai preferir continuar pagando o plano de saúde para receber o que o espírito ganhar. Aí tudo bem, continuar pagando o plano para fazer ali. Nesse caso, os maus pagam pelos bons, nesse caso. É um ponto a se considerar. Sim. Mas, por exemplo, eu estava pensando que todo ano eu declaro, né? Sim. Com a taxa econômica, já sai disso, né? Sim. Então, assim, quem recebe o INSS, recebe o valor declarado, já possa declarar. Há esse cruzamento. Na verdade, já existia há um tempão, né? Porque não existe. Foi, se não me engano, ainda no governo de Lula, foi que fez a fusão da chamada super receita. Então, todos os tributos do INSS é a receita que fica. Então, tudo que for de tributação federal é a receita, passa pela Receita Federal. Então, ela tem esse controle, entendeu? Ela tem esse controle. Em tese, realmente, para aqueles que já pagam imposto de renda, não haveria essa necessidade, se você tem um cruzamento. Até porque, quando há um falecimento, os órgãos federais também comunicam. Comunicam. E, em tese, esses órgãos já deveriam estar interligados, porque existe o SOGOV. Com a formação do SOGOV já era para essa situação toda
parada, e assim, pelo menos não todos, né, mas sim uma parcela já não tem necessidade de estar fazendo mais essa questão de vida, né, de prova de vida. Pelo menos. Existe a lei ainda. Existe Ah. a lei. Sim, existe. Sim, Não há muitos sim. critérios. Sim. Mas no Brasil a gente entende, né? A lei do perfume é uma, né? Ah, tem que lei de perfume se o cara tira, se o cara sopra, se ele quiser. É Brasil. Aí é outra questão que eu deixo para o do direito. Você tem o direito de você mesmo não se culpar. Exato. Então, para que lei? O cara não precisa ler, ele sopra se quiser. Para mim, lei é uma coisa que tem que ser cumprida. Não tem negócio de caminhos diferentes. Não, nesse caso específico, existe uma norma interna para ser cumprida nesse caso, para saber se a pessoa está viva ou não, né? Por conta do. Isso é isso, poxa. Declarar depois de renda, fala de plano de saúde. Mas acredito que a tendência é que essas informações passem a ser muito mais usadas, né? Mas ainda não tem uma capacidade de processamento dessas informações. Tem certas coisas. Não, mas assim, é o futuro. Eu acho que em 10, 15 anos isso vai ficar. Só me permite uma parte. O grande problema é o método. O que o senhor aponta é razoável. É razoável, é lógico. Mas aí dentro do método que foi desenvolvido agora, ele é pensado tanto em quem faz tudo certinho, como em quem tenta fraudar. Então, o método vai se desenvolvendo e vai se aprimorando, infelizmente, na velocidade que os fraudadores vão inventando maneiras de burlar o sistema. Sim, mas aí, É esse o nosso problema. aí existe a lei para tentar usar os meios cabíveis para punir o infrator. Mas o que eu quero dizer aqui que é o olhar de quem faz a controladoria. Existem órgãos que fazem a controladoria. CGU, TCU, TCE, né, nos estados, e aí vai. As procuradorias e tal. E elas vão orientando as repartições públicas de acordo com as fraudes que vão surgindo, conforme as coisas vão se especializando. E aí a gente chega no método que a gente tem hoje, que não é o melhor, mas ele tem um lastro e uma realidade factual de problemas que vão acontecendo. Infelizmente, é o grande mal do nosso país, é a corrupção, né? E ela não está só no governo, está no nosso povo também. Aí o Dr. Rafael, muito feliz quando ele fala que os bons pagam pelos maus, porque é mais sobre isso, né? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta sobre tudo que a gente falou aqui hoje, sobre o que aconteceu aqui hoje? Tem alguma pergunta aí no chat, Renata? Não, né? Disse que Caducha viria aqui dar uma saudação. Então eu vou passar para as considerações finais. Quando ele chegar, aí acho que é o tempo que ele chega, né? Aí a gente já vai para as considerações finais. Eu não passei a palavra a priori para o José Salomé, pensando que ele fecharia o evento. Eu estava meio sentindo na minha cabeça. Mas entendi o Rafael, sua posição, e ela é lógica também. Ele deveria ter tido a preferência. Então, eu vou inverter a minha lógica inicial e, pela preferência, eu passo primeiro a palavra a José Salomé para as considerações finais, tá? Para que ele dê a saudação final e a gente também passa para os outros na sequência. Eu finalizo agradecendo e agradecendo. E qualquer coisa que eu diga para agradecer é pouco. Eu resumo dizendo, muito obrigado pelo convite. Vamos tomar forças, porque nenhum de nós é tão forte só quanto todos nós juntos. Muito obrigado, um excelente dia e abençoado.
Então, como tem outro cabecinha branca aqui na mesa, eu passo a palavra a Laís. Quero agradecer pelo convite do colega Abel, do sindicato, Sincero, por estar aqui. Foi só uma fala. Abel, realmente eu quero chegar não só a 54 que eu já tenho, eu quero chegar a 64, 74, 84, 94, quiçá 104. Eu gosto de viver. Muito obrigado a todos. Aí eu passo a palavra à professora que deu uma palestra maravilhosa, completíssima, assim. Era ela falando, eu pensando um monte de coisa assim pra gente fazer pro futuro, sabe? Do sindicato, para o futuro. Felizinho. Aí passa a palavra para a professora Raquel. Eu quero agradecer o convite do meu colega Reginaldo. Estamos lá, estamos felizes de estar aqui hoje. Hoje eu vim naquela mesa, eu fiquei um pouquinho preocupada com os valores de opressão e de glicemia. Eu queria alertar vocês que podem lá procurar a gente nas unidades de saúde, porque a gente está aposentou, mas o indivíduo precisa se cuidar. Então, cuidar do corpo e para viver bastante. Então, parabéns pelo dia de vocês. Cuidem um pouquinho melhor do que vocês. Obrigada. Pelas considerações finais, doutor Rafael. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade do sindicato. Eu sempre falo que eu gosto. Pode ter uma pessoa só, pode ter 20, pode ter 30, pode ter um auditório cheio. Eu vou falar como assessoria jurídica do sindicato em todas as oportunidades. Eu atendo individualmente vocês nos plantões. Quando me encontro na rua, em qualquer lugar, eu vou atender. Então, uma oportunidade dessa ainda é mais legal e bom estar com vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma honra. Chegou no momento mais oportuno. A gente está aqui nas considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao nosso superintendente Cláudio Caducha pela disponibilidade do espaço. Hoje nós podemos fazer algo que ficará nas redes sociais, ficará nas mídias pela eternidade. Fizemos algo que informou muito no dia de hoje, esclareceu muitas dúvidas e muito obrigado pela oportunidade de dar esse espaço do auditório. Em nome do SINCEP eu agradeço e passo a palavra ao superintendente Cláudio Caducha. Gente, muito obrigado a todos. Dizer a vocês que essa casa aqui é a casa do trabalhador. O Ministério do Trabalho é a casa do trabalhador. É a casa onde a gente discute, onde a gente negocia e onde a gente traduz consensos para que capital e trabalho possam andar em harmonia a partir do interesse mútuo. Né? E também é a casa da gente definiu, a partir da minha nomeação, né, em que a gente faria também um processo de empoderamento das entidades sindicais, utilizando espaços como esse aqui, para a gente fazer a discussão. A educação política é uma conquista é uma conquista da democracia, que cada setor possa fazer, se empoderar em conhecimento, poder discutir dentro da sua categoria. Hoje aqui foi feito esse trabalho aqui com grande competência, né? Os nossos palestrantes aqui, que acompanham um pedaço, a gente pôde ver que, de fato, a questão do movimento, da história, né? Se confunde, a história do aposentado hoje no Brasil se confunde com a história das conquistas da classe trabalhadora no Brasil. Do ponto de vista do setor público, privado, o trabalhador ele foi galgando direito a direito, entendeu? Geração a geração, conquistando espaços, até que a gente chegou à situação de hoje, que, embora com muitos retrocessos, mas a gente tem hoje uma gama de sindicatos, uma gama
de legislação que a gente nunca teve na história do país. Então, hoje, o sindicato precisa ser reempoderado dentro da sua própria categoria e reempoderado em relação à sociedade. Ou seja, sua imagem, que durante um período atrás ficou extremamente maculada, né? Com a ideia de que a entidade sindical não servia para nada, não defendia o trabalhador, entendeu? E a gente viu qual foi o resultado. O resultado do enfraquecimento das entidades sindicais foi também da perda paulatina e acelerada de direitos. Então, o remédio para isso é a gente reempoderar a entidade sindical, perante o trabalhador, que volte, que o aposentado continue no sindicato, que o trabalhador da ativa volte a se filiar. Houve muita perda de filiação, perda significativa, entendeu? E a gente precisa fazer isso. E para fazer isso, a gente precisa reconquistar também e mudar a imagem que ficou com uma parte da sociedade, que ficou essa ideia de que o sindicato não serve para nada, que o sindicato de fato não luta pelo direito do trabalhador. A única forma hoje que a gente tem de fazer essa mediação é através do sindicato. E não apenas também do sindicato do trabalhador. O sindicato do trabalhador e o sindicato dos patrões. Essa é a forma que no Estado capitalista ela foi construída para atuar do ponto de vista do Estado capitalista democrático, da democracia representativa, que trabalha a questão das representações. Então, a representação do trabalhador é o sindicato, seja do trabalhador, seja do patrão. Então, a gente precisa construir isso. Eu tenho dito que todas as entidades que eu tenho sido convidado para falar, para fazer análise de conjuntura, seja para debater algum tema específico, que nesse momento as entidades sindicais precisam evoluir para duas coisas. Primeiro, a gente tem um novo patamar de comunicação com a sociedade. As mídias sociais, elas revolucionaram a comunicação e a gente ainda não conseguiu se apropriar, as entidades sindicais não conseguiu se apropriar desse processo, que é quase que individual a comunicação. Entendeu? Um camarada, um WhatsApp, um Twitter, um Instagram, entendeu? E segundo, que de fato a entidade sindical ela precisa olhar para o que está acontecendo na economia e passar a ter uma ação mais coletiva em relação junto com os outros sindicatos. A gente hoje entende e a gente hoje tem a compreensão de que não haverá, como houve no passado, a mesma inserção no mercado de trabalho formal que houve no passado. Então, o que é que a gente faz qual é a história do sindicato com as pessoas que estão hoje fora do mercado de trabalho? Volta a ser uma maioria. Então, isso é uma discussão que o sindicato tem que ter. Porque isso, como é que diz respeito isso também ao sindicato? Porque o filho de Abel pode ser essa pessoa. O filho de Abel, filiado ao Sindicet. O filho de Reginaldo Bazão pode ser essa pessoa. Isso tem a ver com o sindicato. Como é que a gente também enxerga opções econômicas e luta por elas para que a gente tenha a possibilidade de inserção no mercado de trabalho dessa nova geração. Porque ela inserida dessa maneira, ela pode ajudar a luta por quem está hoje no mercado de trabalho. Por quê? Como é que Marx disse que o capitalismo vivia? Do chamado, que garantia aqui a exploração, do chamado exército industrial de reserva. São aquelas pessoas que estavam lá no mercado esperando que sobrasse uma vaga para tomar.
em tese, substituir quem está no sistema. Por isso o salário baixado. Quando é que a gente teve bons salários? Quando houve crescimento econômico e o mercado de trabalho passou a inserir cada vez mais gente, e aí começou a faltar mão de obra, então a mão de obra começou a ser valorizada. A gente precisa pensar junto, todos os sindicatos juntos, na possibilidade do sindicato também ter uma ação nesse sentido, de luta e de articulação por outro tipo de economia, que muitos dizem que é economia solidária, outros falam que é economia criativa, outros falam que é economia popular. Entendeu? Eu falo que a gente tem que juntar as entidades sindicais e pensar em como a gente pode inserir essa parte da atual juventude e da atual geração, não digo nem juventude, mas da atual geração, que inclui juventude, pessoas de idade, que sequer trabalhou de carteira assinada toda a sua vida, fez aquele bico ali, e tem qualificação. Ao contrário do que a gente pensa, hoje, onde é que tem hoje o maior desemprego? É justamente naquelas áreas onde tem mais qualificação. Entendeu? Então a gente precisa pensar nisso. Primeiro, a comunicação. E segundo, a inserção desses setores hoje estão marginalizados na inserção do mercado de trabalho. Isso é papel do sindicato. Porque a gente sempre pensou. Eu ouvi a palestra aqui do nosso advogado, ele falando da lei, das primeiras caixas de aposentadoria. Eloy Chaves. Quem é que começou a discutir a aposentadoria? Não foi o governo, foram os trabalhadores. Foram os trabalhadores que se organizaram e eles tinham suas caixas de aposentadoria, eles não tinham aquilo ali. A gente perdeu essa capacidade de se preocupar com o nosso próprio futuro. E não deixar na mão apenas dos empresários ou do Estado. Entendeu? Ou do Estado. A gente nasceu, crescemos e nos fortalecemos a partir dessa discussão, da gente se preocupar com o nosso futuro. E eu acho que isso a gente perdeu esse horizonte construir as nossas alternativas. Não só para a gente, para incluir, nós estamos incluídos, ganhando pouco, sendo explorado hoje, com salários congelados, mas a gente está incluído. Mas tem toda um setor da sociedade que hoje está fora, que tem parente da gente, que tem parente das pessoas ligadas aqui ao sindicato, que a gente precisa também ajudar, até como forma da manhã o país crescer e a gente dizer assim, cadê a nossa parte desse crescimento? Foi assim que quando a gente construiu o novo sindicalismo, na década de 80, a gente chegou com o governo assim, o Brasil cresceu a 7% em todos esses anos. E qual é a nossa parte desse crescimento? Em saúde, em educação, em salários, em benefícios. Então, meus companheiros, eu acho que eu parabenizo mais uma vez a iniciativa do Sindicato e mais uma vez digo a vocês que essa casa de vocês, as portas estão abertas e vamos fazer mais parcerias para que a gente tenha mais iniciativas como essa aqui dentro do Ministério do Trabalho. Muito obrigado. Então, pessoal, agora a gente encaminha para o encerramento. Temos um coffee break aqui, para a gente poder comer uma coisinha, tá? E eu vou pedir a vocês que venham para cá, para a mesa agora, para a gente poder fazer uma foto e registrar também esse momento numa foto eternizada aqui conosco. Muito obrigado para quem nos assiste aí no canal do YouTube e podem compartilhar esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal.